Fala galera, beleza? Vamos fazer um breve resumo de poliedros aqui e depois já vamos entrar em alguns exercícios, porque eu acho que vai ser o mais importante, vai ser a gente trabalhar com alguns exercícios. Mas em poliedros, basicamente, a gente vai ver dois tipos de poliedros, os prismas e as pirâmides. Vocês vão ver o seguinte, o que vocês vão encontrar? Lembrando que os poliedros eles são essas figuras tridimensionais formadas por faces aqui, ó. Por exemplo, tá vendo esse lado aqui desse prisma que eu dei uma pintada aqui, ó, que eu passei contornando ele aqui, ó, preenchendo ele? Então é isso. E a gente vai trabalhar área e volume. O que a gente precisa saber a respeito da área? Por exemplo, os poliedros, os prismas, na verdade, eles vão ter bases, ora, triangulares, em forma de um triângulo. A base aqui, tá? É a base aqui, em forma de triângulo. Ou a base em forma de um quadrado, uma base quadrada. Uma base pentagonal, que vai ser um pentágono. Ou uma base hexagonal. Ou vai ser uma base heptagonal e por aí vai. Então, os poliedros, eles vão ser, a maioria das vezes aqui, a gente vai trabalhar com os poliedros com um formato que eles vão estar compostos por polígonos, que vocês já conhecem, que são essas figuras planas que a gente já conhece. Se a gente está tentando trabalhar a área, a gente está trabalhando numa perspectiva 2D. Só que pensa o seguinte, se você olhar de baixo para cima, ele tem essa base aqui, que é uma base, nesse caso aqui, uma base hexagonal, nesse primeiro caso. É um hexágono, 6 lados. Só que, supondo que é reto, é um prisma que não está fazendo um tronco de pirâmide nem nada do tipo, então aqui em cima também é a mesma base. Então você concorda comigo que se você achar a área da base aqui, ou a área do topo, tanto faz, não importa a ordem, na verdade, o que compõe a área total, vou escrever AT aqui de área total, ela vai ser 2 vezes a área da base e, no caso do hexágono aqui, ó, quantas faces eu vou ter aqui? A face lateral eu vou ter. Quantas faces laterais eu tenho? Observa que essa que eu preenchi, quantas vezes ela se repete? Você vai concordar comigo que ela se repete 6 vezes? Então, área da face ou área lateral, 6 vezes a área lateral. Isso supondo o que, gente? Um hexágono regular. O que isso quer dizer? Quer dizer que, eu vou fazer de uma outra cor aqui para que vocês consigam notar, que esse lado do hexágono é igual a esse, que 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 é igual a esse. Estou trabalhando com o quê? Com o hexágono regular. Aí eu posso fazer isso. Então, no hexágono regular, a área total eu vou ter o quê? É 6 vezes a área de uma face lateral, ok? Mais 2 vezes a área da base. Nesse caso, isso vai ser verdade. Professor, e se eu não tenho um poliedro regular? Por exemplo, digamos que eu tenho uma base pentagonal, só que esse pentágono está desenhado mais ou menos assim, ó, dessa maneira aqui, e ele não tá, a base não está retinha, não é regular. Esse pentágono da base não é regular, ele é muito irregular. Aí, gente, vocês têm que calcular cada caso, cada uma dessas faces. Por exemplo, imagina um paralelepípedo aqui. A gente está trabalhando só com área por enquanto, tá? Imagina que a gente vai trabalhar aqui com um paralelepípedo, ok? Temos aqui um paralelepípedo. Deixa eu... E esse paralelepípedo aqui, todos os lados do paralelepípedo, vamos supor aqui que eles... Não é que todos são diferentes, porque alguns vão coincidir. Aliás, em par, né? Mas imagina que isso aqui é um paralelepípedo. Você precisa calcular cada uma dessas faces. Você concorda comigo que isso aqui tem, se eu digo que isso aqui tem A de altura, desse outro lado aqui ele também tem A de altura? Se eu digo que isso aqui, se ele é um paralelepípedo, tá? Ele tem B de largura, esse outro lado também é B, e ficou faltando esse C. Se esse lado tem C de comprimento, esse outro lado lá atrás lá também tem C de comprimento. Então, pensando nisso, você vai fazer o quê? Você vai calcular cada um desses. Ó. A área total, no caso do paralelepípedo, vai ser ó, A vezes C, que é essa parte aqui. Só que lá atrás, aquela de trás lá, também aparece 2 vezes. Então, é 2 vezes AC. Mais, agora, B vezes A é essa área aqui, ó, essa superfície aqui. Concorda comigo? E é a mesma que essa aqui, ó, do lado de cá. Para que vocês consigam visualizar. Então, a área total também 2 vezes mais 2 vezes BA ou AB, tanto faz.
Mas, lembra que isso aqui é C, ó, esse tamanho aqui, ó, ele é C? Então, concorda comigo que esse tampo aqui, ó, ele é BC, só que ele se repete aqui embaixo também, ó, ele também é a base? Então, eu vou ter 2 vezes BC. Ok? Então, observa todas essas combinações aqui. Aqui eu tenho a área total desse poliedro. E como é que você faz em outros casos? Quando você está lidando com outros casos, o que você precisa fazer? O que você precisa ter em mente? Ah, mas professor, se eu tenho um pentágono, como eu disse mais cedo, irregular, você tem que saber cada lado aqui e a altura, para você calcular cada face lateral. Porque, na verdade, vai ser a área da base mais a soma das áreas laterais. E aí você vai ter a área total do seu poliedro. Ok? Dito isso, isso aqui é tranquilo, beleza? Eu acredito que vocês conseguiram entender isso aqui. Eu vou dar uma apagada aqui, ó, só para conseguir falar de volume com vocês. Isso aqui foi área, beleza? Qualquer coisa volta o vídeo aí, assiste num tempo mais lento. Mas olha, volume, eu já vou entrar em pirâmide, volume do prisma aqui, ó. E do prisma? Olha, o mais interessante é você imaginar, como eu já falei, uma impressora 3D. Imagina, por exemplo, uma folha A4, que igual vocês têm aí, ou uma folha de caderno. Qual que é a espessura de uma folha da nossa perspectiva, do olho humano? Ela é quase que desprezível, concorda? Ela não é muito espessa. Então, a gente geralmente considera que ela tem só 2 medidas. Quase que a gente diz que ela é bidimensional. Ela só tem altura e largura, beleza? Mas o que acontece quando você empilha um amontoado de folhas assim? Se você empilhar um amontoado de folhas, você começa a ter, nesse amontoado de folhas, um volume. Ela passa a ter uma espessura. Esse bloco passa a ter uma espessura. Então, essa resma de folha que agora você está calculando, ela tem as 2 dimensões que você tinha antes, só que também tem agora uma grossura ali. O lance é o seguinte, é você imaginar que quando você está calculando volume, é como se você estivesse trabalhando numa impressora 3D, que ela vai fazendo camada por camada até preencher tudo, ou imaginar folhas mesmo, como eu estou falando nesse exemplo aqui, imaginar que folhas empilhadas sozinha, elas são o objeto 2D. Mas quando você agrupa, bota uma em cima da outra com uma quantidade absurda, você passa a ter um volume. Eu estou falando isso tem a ver com o princípio de Cavalieri, que a ideia de você raciocinar dessa maneira é que você, para os prismas, esse raciocínio vai funcionar muito bem, que é você pegar, por exemplo, um prisma quadrangular. Imagina que eu tenho aqui um prisma quadrangular, mais ou menos assim, ó. Vamos fazer um esboço aqui de um possível desenho. Então, imagina um prisma quadrangular, ou seja, de base quadrada. E como é que você calcula o volume desse prisma? Ele tem altura, ele tem as medidas da base. Você vai calcular a área da base, supondo que ele também seja reto aqui, tá? Não vai ter nenhuma inclinação, mas mesmo se tiver, a gente ainda vai trabalhar com as questões assim. Então, você calcula com essas 2 informações, com o valor de A e B, você calcula a área da base. Então, o volume desse prisma vai ser igual à área da base, vou escrever A base, tá? A área da base, vezes a altura. Porque é como se fosse a impressora 3D que eu falei, ou como se fosse as folhas empilhadas, a quantidade de resma de folha empilhada. E aí você vai ter calculado tudo isso aqui, ó. Isso é o que a gente chama de volume. Feito isso, você calculou o volume do prisma. Tranquilo? Fácil até aqui, né? E olha só, para ficar mais fácil, eu já vou relacionar com as pirâmides. Pensa o seguinte, eu não vou desenvolver aqui a explicação, a demonstração do porquê a fórmula é essa. Mas para qualquer pirâmide que você tem, você pode fazer o seguinte, tá? Ó, depois você pode procurar demonstração do volume da pirâmide. Vocês vão ver. Só que, como não vai ser importante no momento para você, o importante é você ver isso aqui, ó. Imagina que ele tem a mesma área da base aqui, ó. Então, aqui é A e aqui é B. E agora é uma pirâmide, tá? E a gente tá falando de volume. Ainda vou entrar na área da pirâmide, mas aqui é volume. E a altura dessa pirâmide, ela é dada por H. Então, você concorda comigo que se é uma pirâmide, a base é a mesma, a altura é a mesma, olhando para o prisma aqui do lado esquerdo, não tem como o volume ser o mesmo, porque ela vai afinando ali. Então, eu já vou dizer para você que o volume
é igual à área da base novamente. Ah, vai ser a mesma coisa? Não, mas é quase. Vezes a altura, até aí está igual, dividido por 3, ok? Vai ser sempre isso aqui, tá? Uma maneira de provar isso aqui é você ver que três pirâmides ela formam um prisma, podem formar um prisma, mas não se preocupem muito com isso. O importante é vocês lembrarem isso aqui, ó, que o volume da pirâmide é parecido com o do prisma, a diferença é que é dividido por 3. Tranquilo? Então, o volume da pirâmide, área da base, vezes a altura, dividido por 3. Volume do prisma, área da base, vezes a altura. Como é que eu calculo a área da base se um prisma é hexagonal? Eu botei a colinha ali em cima, mas a gente já tinha visto nos vídeos anteriores dos polígonos regulares inscritos em circunferências e escritos também na circunferência. Então, confira os vídeos lá que vocês vão ver como chegar nessas áreas aí. E a área isso eu quero saber, a área da pirâmide, a área total da pirâmide. Pensa o seguinte, eu vou partir daqui, tá? Para trabalhar com área agora. A área total é igual à soma das áreas laterais e a soma da área da base. Pensa o seguinte, a área da base é A vezes B. Nesse caso aqui, tá? É um quadrado. Então, eu posso dizer que a área total é a área da base. Só que agora eu tenho que pensar o seguinte. Pensa em uma das faces do triângulo. Ó. Vou pegar essa face aqui. Eu tenho que procurar mais, então, vou somar com a área lateral. Vou botar 1 mais... Quem que é a próxima aqui? Ó? Pensa nessa área aqui. Agora, área lateral 2 mais todas as áreas laterais. O que eu quero dizer com todas as áreas laterais? Mas você pode pensar assim, professor, não era só fazer as duas que estavam faltando ali? Não necessariamente pelo seguinte, poderia ser uma pirâmide de base hexagonal, por exemplo. Seriam seriam seis faces ali dessa pirâmide. Então, o que a gente pode terminar? É bem parecida com a anterior mesmo, dos prismas. A área total, na verdade, ela vai ser igual à área da base mais as áreas laterais. É isso, tá vendo? É isso, gente. Basicamente é isso. Mais importante aqui vai ser a gente trabalhar com o volume. Então, lembra desses dois aqui. Eu vou começar a fazer alguns vídeos com exemplos, que eu acho que vai ficar bem mais fácil. Quando a gente começa a trabalhar com exemplo, fica mais fácil. Essas formas a gente vai voltar aqui para dar um oi para a gente, mas durante os vídeos eu falo. E, basicamente, esse é o resumo que eu queria dar para vocês. Estudem bastante isso aqui e vejam os exemplos, tá ok? Forte abraço aí para vocês.